Bem-vindo ao Mundo Livre. Espionagem russa pró-Trump e diplomacia pró-Putin de Trump. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Vilma, muitas coisas interessantes, né, acontecendo. Pelo visto vai ser assim toda semana, né? Como a gente todo dia. Ou todo dia, né? Como a gente estava comentando aqui, agora para acompanhar o noticiário dos Estados Unidos, basta se cadastrar no Twitter, seguir o Donald Trump. Aí tem umas outras coisas que tem que fazer também, né? Vamos desmoralizar nossa profissão dessa forma, né? Mas, enfim, o importante nessa semana, além da questão da China, que nós vamos ter que tratar em outro momento, né? Teve aí novidades, né, na acusação de que a Rússia espionou, hackeou os e-mails do Partido Democrata para favorecer o Trump nas eleições. E tem a nomeação do secretário de Estado, que é uma surpresa, aliás, já vem sendo uma surpresa, várias nomeações que o Trump tem feito, né, para o gabinete dele. Enfim, temos muitas coisas aí. A primeira pergunta, sobre o caso dos e-mails, né, o que foi divulgado agora, tem alguma novidade em relação ao que já sabia durante a campanha? Porque durante a campanha já se havia feito a denúncia de que os russos haviam hackeado os e-mails dos democratas. Aparentemente, naquela técnica de plantar informações, aparentemente tem algum fato novo que não foi, em nenhum momento, os dois jornais, o New York Times e o Washington Post, que falaram sobre esse assunto, não abordam de maneira direta o que poderia ser essa informação nova. A informação antiga e que o presidente... como que é o nome dele mesmo? Barack Obama, você lembra que ele era presidente dos Estados Unidos? Já é quase passado. Ele falou que mandou abrir uma investigação sobre essa interferência russa. Vamos só amarrar os fatos. Interferência russa sempre vai haver em todas as esferas, porque a Rússia é um player mundial na disputa pelo poder, e diretamente confrontada com os Estados Unidos. Essa Rússia do Vladimir Putin, que tem aspiração a ser uma potência mundial e em muitos aspectos, e graças ao Putin. A gente pode não gostar dele, mas tem que reconhecer o que ele fez para recuperar a Rússia, que é o antigo Império Russo. Então, o que nós temos são três hipóteses. Tem algum fato novo e, por esse motivo, a CIA andou plantando ali no New York Times, no Washington Post, que a coisa poderia ser mais séria do que esse hackeamento de e-mails. Ou a máquina democrata resolveu retomar essa questão para torpedear, literalmente, ou que poderia até contestar, porque vamos lembrar que o Trump ainda não foi eleito, a eleição dele só vai ser confirmada na próxima segunda-feira no colégio eleitoral. Ou uma coisa não exclui a outra, pode ter fatos novos que indiquem uma interferência maior do que se imaginava. E os democratas estão fazendo. Ou, pelo menos, o que seria uma ala até agora bem pequena, que, inclusive, eles mandaram uma carta exigindo que o colégio eleitoral seja informado, que é a Christine Pelosi, que é filha da Nancy Pelosi, que é a líder do Partido Democrata, e exigindo também que o Trump comprove que não houve nenhum tipo de interferência russa. Agora, você não pode comprovar um negativo, você não pode comprovar que você não cometeu você tem que comprovar uma negativa. Você tem que comprovar que houve influência russa. Então tem uma parte de jogo político mesmo, que é para ou enfraquecer o Trump. Então, idealmente, vocês já pensaram que seria se os eleitores lá do colégio eleitoral não confirmam o voto popular. Teria que ter um fato muito grave, não é, Vilma, para isso acontecer, né? Muito grave. Que, pelo que se
que foi dito até agora, você não tem nem os contornos desse fato grave. O que poderia, agora vamos entrar mais no campo da especulação, seria um canal direto entre o Trump e os russos, a campanha. Quer dizer, do isso Trump poderia ser algo que e pudesse ter sido descoberto? Se for uma coisa que foi nessa escondida, se for, é uma coisa altissimamente complicada. Então, a gente tem a hipótese de que seja um jogo político só para enfraquecer o Trump, tirar a legitimidade dele desde o começo, ou que existam fatos que ainda não vieram à tona. Como nessa área do mundo da informação, da desinformação, desinformática e da contra-informação, é difícil, se você tiver um agente russo, que como Edward Snowden, chegue lá nos Estados Unidos e fala assim, olha, aqui está a ficha dos contatos. Então, está tendo uma situação que aparece grave, mas ainda não foi perfeitamente delineada. Para mim ainda não vejo muita novidade em relação ao que se viu na campanha eleitoral, mas, enfim, já é uma coisa diferente, né? O Obama pediu, né? Parece que foi uma ordem do próprio Obama para que houvesse essa investigação. Os trumpistas dizem que, na verdade, é uma vingancinha do Obama para deslegitimar o Trump, da mesma forma que o Trump fez quando começou, muito antes de ser candidato, quando ele fez aquela campanha para dizer que o Trump não era... Que o Obama não era americano. Não era americano. O presidente Obama não ia fazer uma coisa dessa, né? Agora, um homem fino daqueles. Só acrescentando, quer dizer, agora a gente tem uma outra questão, que a gente tem os líderes republicanos, tanto no Senado quanto na Câmara, o Paul Ryan na Câmara e o Mitch McConnell no Senado, dizendo que vão abrir investigações também nessa coisa do hacking. Né? Abrir não, vão continuar investigando, porque na verdade estão dizendo que o Mitch McConnell está tentando ali desarmar essa armadilha que foi colocada no caminho do Trump. E é muito engraçado que o Mitch McConnell, ele é casado com a Elaine Chao, que foi nomeada a secretária dos transportes, né, que vai ser, ela já tinha sido secretária do trabalho no governo Bush, e ela é americana, nascida em Taiwan. Então, aí, será que tem uma influência chinesa? E aí, olha, Taiwan, nós entramos naquele mundo de, sabe, spy versus spy, espião contra espião, que esse é um mundo perigoso, viu? Nós vamos mostrar um vídeo agora que mostra uma entrevista do Trump falando sobre o Putin. Está falando sobre a aprovação popular do Putin, que é muito alta, acima de 80%. O repórter faz uma lista de coisas que o Putin fez, tipo invadir a Crimeia, fazer a guerra na Ucrânia, apoiar o Assad, o Irã. E também suspeito de ter ordenado o hacking dos e-mails democráticos. E o Trump responde dizendo, você quer que eu enumere as coisas que o Obama fez? Quer dizer, ele... É isso, né? Quer dizer, Duda, é interessante que o Trump e o Putin ficaram se elogiando, né, durante toda a campanha, né? Eles nunca escondeu, o Trump nunca escondeu a simpatia dele, né? Um detalhe é que o elogio, na verdade, ele foi um pouco distorcido, né? Porque o que o Putin falou é que ele era a tradução seria tipo colorful, uma pessoa colorida, né? Então, acho que seria exuberante. Exuberante. E isso vira na imprensa americana como brilhante, né? Como, e o Trump vai falar assim, ele fala, né, nesse vídeo, olha, se ele me chamou que eu sou brilhante, então eu aceito o elogio. Agora, você acha que quando o repórter faz aquela lista de coisas que o Putin fez, né, e o Trump responde, você quer que eu enumere as coisas que o Obama fez também? Você acha que ele simplesmente está fugindo de uma pergunta que ele não sabe responder, ou é esperteza mesmo para fugir da pergunta? Não, eu acho que o Trump sempre tem reduzido essas acusações, que são fatos contra o Putin, levantando possíveis pecados que os americanos teriam cometido, né? Então, estão falando que matou muita gente na Síria, mas a gente também mata muita gente. Então, assim, é uma coisa que está só naquela profundidade que é da retórica mesmo, né? Da conversa.
O que a gente percebe é que essas questões mais complexas de geopolítica e tudo mais, tudo isso vai ficar um pouco abaixo dessa proximidade que o Trump tem com o Putin, né? Quer dizer, eles têm uma coisa entre eles e é isso que vai mandar. O resto, acho que vai ficar meio que escondido. Assim. Eu queria só levantar uma questão, assim, que, em princípio, nós não estamos lidando com duas pessoas bobas, né? Quer dizer, o cara é um bobo e foi eleito presidente dos Estados Unidos e o outro é bobo e o outro de bobo não tem nada, não. E, obviamente, esse jogo, se eles quisessem realmente... o Putin, especialmente, que eu lembrar, ele foi um agente da inteligência russa, na época da União Soviética. Se ele quisesse fazer um jogo realmente duplo, essa duplicidade que é própria do mundo da inteligência, ele faria o contrário, né? Ia falar, esse Trump é um absurdo, se Trump for eleito vai ser o fim. Que, aliás, os russos são ótimos nisso, tem um nome maravilhoso que é Maskirov, né? Que o nome já diz tudo, né? Quando você finge que está fazendo uma coisa e está fazendo o seu oposto. Como é que é em russo, Vilma? Maskirov. Quer dizer, o nosso equivalente ao mascarado, né? Mascarado, a gente mascarado. Exatamente. Mascarado. Então, não estamos lidando com bobinhos aí. O que vai dar tudo isso? A gente não pode dizer, mas você não pode dizer que o Trump está fazendo isso só por teimosia. E outra coisa que é importante acrescentar, que todas essa lista de maldades aí que o Putin fez, anexou a Crimeia, interferiu na Ucrânia, interferiu na Síria, aliás, está ganhando agora, eles vão... Recuperando a cidade de Alepo, né? Está ganhando. Fez uma aliança com o Irã. Tudo isso aconteceu e continua acontecendo durante o governo Nas Obama. barbas de Obama. E, inclusive, era uma das maiores críticas que as pessoas que não eram simpáticas à política externa do Obama é que ele simplesmente... fez o que quis, né? Não, deixou o Putin fazer sim. O que quisesse. Sim, o Putin fez o que quis. O que realmente conta, do ponto de vista do Putin, são as sanções econômicas que estão em vigor por causa da questão da Crimeia, completamente ilegal, contra qualquer princípio elementar das relações internacionais. E a intervenção na Ucrânia também, existem sanções que prejudicam gravemente a bolso dos aliados e prejudicam, né? Aquele círculo mais íntimo. Os amigos do Putin. Do Putin. Uhum. O Trump, será que ele já está em contato? Será que ele já está prevendo um acordo? Pode ser um acordo. Olha, a gente se entende aqui com os russos, eu vou brigar com a China, né? Então eu não posso brigar com a Rússia e com a China ao mesmo tempo, vai brigar com a China por questões comerciais para conseguir acordos e entendimentos comerciais mais favoráveis para os Estados Unidos, e vão resolver essa questão da Síria. E vamos nomear o cara da Exxon, que foi o que aconteceu hoje, que é o Rex Tillerson, né? Que é o CEO da ExxonMobil, uma grande empresa de petróleo com muitos interesses na Rússia, que a Rússia é aquele país riquíssimo em gás e petróleo. O Duda tem informações interessantes sobre esse acordo, né, que o Rex fez com o Putin. Foi em 2012, Duda? Ele fez vários acordos, né? Esse é um dos mais importantes porque é uma parceria entre a ExxonMobil e a Rosneft, que é a empresa russa estatal de petróleo, para explorar a área da Sibéria e do Ártico, né? Os russos falavam até de uma parceria de 500 bilhões de dólares, então é uma coisa gigantesca. E isso depois da anexação da Crimeia, em 2014, vem as sanções e esse acordo ele é cancelado, né? Ele é interrompido, né? Agora, com o Rex Tillerson como secretário de Estado e o Trump como presidente,
imagina-se que essas sanções... Posso ser retirado, o que favorece a ExxonMobil. Exatamente. Quer dizer, todo investimento que o Putin fez em hackear e interferir nas eleições americanas, esse investimento vai ser pago agora com a retirada das sanções. Essa é uma teoria. Só para lembrar que o Trump também não é bobo, né? Ele não vai, de novo, ele não vai dar uma coisa... Sem nada em troca. Para os russos, sem nada em troca. Mas é muito interessante essa nomeação do Rex Tillerson, que é da ExxonMobil, que é a velha Standard Oil, aquela que tem todo aquele histórico de interferência de petróleo, né? A história do petróleo é uma história de interferência, especialmente nos países do Oriente Médio. Começa lá atrás, ainda no tempo do Lawrence da Arábia, eles já estavam prospectando, que foi quando o petróleo se tornou um agente econômico e político excepcional. Então, uma empresa como a Exxon, global, tem interesses em tudo quanto é lugar, você sabe, tem a maldição do petróleo. Tirando a Noruega, todo país que tem petróleo é complicado. Tirando a Noruega e os Estados Unidos. É verdade. Então, tem a complicação também do Iraque, porque depois teve a invasão do Iraque, a derrubada do Saddam Hussein, o Trump até reclamou, a gente devia ter pego o petróleo deles todo. Não dá. Mas naqueles acordos que teve, que os xiitas não deixaram entrar os americanos. É muito interessante. Todo mundo fala assim, o George Bush invadiu o Iraque por causa do petróleo. Não. Mas a Exxon fez um acordo com os curdos, os curdos iraquianos, que são praticamente autônomos. Eles têm governo que, na prática... É um governo... E a exploração de petróleo é uma das coisas que eles têm uma participação maior do que outras regiões do Iraque, né? Então, eles têm mais poder de voto ali do que Então, são inúmeras as complicações. Vai ser muito curioso ver como... Primeiro, se ele é realmente confirmado, porque agora tem toda a imprensa, escavocando as histórias da Exxon, que não são poucas. Um monte. Não são poucas. Eles estão no mercado aí de botar governo, tirar governo há muito tempo. Então, quer dizer, tudo aí contribuindo para um momento de ebulição mesmo. Desde que o Trump foi eleito, as coisas fervem constantemente. E que nos Estados Unidos, o secretário de Estado é o segundo homem. Porque os Estados Unidos, como uma superpotência, a política externa faz parte da política interna. E é uma das áreas em que um presidente mais tem liberdade para fazer coisas, não é, Vilma? Quer dizer, internamente é muito mais amarrado, ele precisa da aprovação do Congresso para tudo e tal. Até quando precisa de aprovação do Congresso, como no caso do acordo com o Irã, o presidente Obama faz, porque sem ter a aprovação do Congresso. Então, isso só para lembrar como é importante. É exatamente o que eu estou dizendo. Quer dizer, em política externa, o presidente americano tem mais liberdade de ação do que tem internamente, em política interna. Ele pode iniciar uma guerra. Ele pode iniciar uma guerra, ele pode fazer várias coisas. Duda, você também tem dados interessantes sobre a ExxonMobil, enfim, atuações do Rex aí na questão da Venezuela. Foi um dos poucos países que ele não passou a mão na cabeça de um autoritário, né? O Chaves, um governo autoritário. O Chaves, no caso, ele nacionaliza todas as petroleiras que estavam na Venezuela. Quase todas aceitam, né, a negociação que é feita, que é muito desfavorável, e a Exxon é a única que vai realmente ao Tribunal Internacional exigir, né, um pagamento correto do que eles tinham lá e consegue isso, né? E não só a Exxon depois vai para a Guiana e começa a perfurar petróleo na Guiana, e isso é um dos motivos que o Maduro fica furo e ameaça a Guiana e tudo mais, né? Acho que é um dos poucos, talvez o único momento em que realmente ele enfrenta um ditador, né? E o ditador, chamando o Chávez. Nos outros é mais um acordo mesmo, né? Então Angola, Chad, Sudão, Gaddafi na Líbia, tudo
O background, né, o currículo do Rex é esse, né? É o cara que vai lá e consegue fazer negócio com esses ditadores todos. Vê uma última pergunta. O fato do Rex ser um CEO de uma grande empresa e o Trump nomeou outras pessoas que têm um perfil parecido, né, para o gabinete dele, pessoas que vêm de grandes companhias e que não têm experiência, pelo menos não experiência recente no serviço público e tal, é algo surpreendente ou isso é algo normal, assim, digamos assim, na política americana? Tudo em relação ao Trump é surpreendente. Já teve muitos casos de grandes empresários e participando de governo, mas o que eles falam, aí os críticos do Trump falam assim, é um governo de milionários e generais. Agora, na cabeça do Trump, é isso, ele está montando um board, ele quer conseguir resultados, exceto se a gente achar que ele é bobo e que ele não quer ter resultados e que ele quer fazer um governo péssimo e nem chegar a tomar posse. Então, a gente não vai entrar nesse caminho, que é o caminho que leva à destruição das análises, né? Então, ele pode se revelar errado, mas ele quer dar certo. Então, como ele é um dono de empresa, ele olha ali e fala assim, vou procurar os caras que fazem, que conseguem fazer. Na cabeça dele, então ele vai lá, pega os generais da reserva, só para lembrar que estão na reserva, então, inclusive, tecnicamente, eles são civis. Uhum. E pega grandes empresários. Se vai dar certo, eu não sei, mas não desse ponto de vista, tem até uma coerência. Tem uma lógica. O que é difícil a gente dizer em relação a muitas outras coisas que o Trump faz, né? Muito bem. A gente vai voltar ao Trump aí ao longo de 2017, né? E teremos aí, na semana que vem, aí sim... Se ele for eleito pelo colégio eleitoral da próxima segunda-feira. Eu acho muito difícil a não ser que assim então, venha daí a gente coisa... vai estar cobrindo a Guerra Civil Americana, a nova Guerra Civil Americana. Porque realmente, né, é realmente muito difícil. Mas semana que vem nós temos a retrospectiva, agora eu estou anunciando corretamente, a retrospectiva 2016, o ano que não acaba, e depois voltamos à nossa programação normal aqui em Mundo Livre toda terça-feira. Até breve.